Sem Decoro, o podcast do Fórum FAAP. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Renata. E está começando mais um Sem Decoro podcast, o podcast do Fórum FAAP. Então, hoje começou o segundo dia do Fórum FAAP, dia 6 de setembro. Sim, e ontem os delegados já foram para os seus respectivos comitês e participaram das revisões de regras além do Mock Simulation. E então, em seguida, algumas agendas já foram discutidas e foram iniciadas e algumas já foram aceitas. Sim, e olha, alguns países já demonstraram forte interesse em propostas, além de grandes destaques nas discussões. Um exemplo disso foi o comitê da Acnur, onde foi discutido a situação de refugiados climáticos, um assunto que infelizmente não tem a devida atenção. E um dos países mais destacados do Acnur foi a China, que se posicionou para melhores condições dos países para tentar reverter essa situação. Bom, e é por isso que trouxemos aqui o delegado da China, da Acnur, para poder discutir sobre esse assunto. Oi, tudo bem, senhor delegado? Tudo bem. Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a situação que está acontecendo na sua sala de debate no comitê da Acnur. Primeiro, eu queria perguntar sobre a ideia inicial proposta. Vocês tinham como objetivo aumentar o desenvolvimento sustentável dos países, que dessa forma haveria uma diminuição dos refugiados devido ao clima. É correto afirmar que isso poderia acontecer em todos os países, se aplicado? Eu acho que sim, até porque a minha delegação colocou várias propostas para essas nações menores e as mais afetadas pelas mudanças climáticas e decorrente dessas mudanças vêm os refugiados climáticos e elas também são as mais afetadas por essa questão. E a China, com a iniciativa do Cinturão em Rota, de desenvolvimento sustentável, construção de infraestrutura, enfim, outras questões, tenta ajudar no que consegue esses países menores e menos desenvolvidos a se desenvolverem de maneira sustentável e assim gerar menos refugiados climáticos. Até porque a China vê de uma maneira mais eficiente você investir nesses países a fim de que os refugiados não tenham que sair desses países e assim gerar um fluxo migratório menor para as outras nações. Bom, houve uma discordância na mesa com a Etiópia, pois a mesma acredita que os refugiados climáticos devem ser adicionados na legislação de refugiados já existentes. Por que seu país é contra isso? A China vê com importância essa questão, mas apenas adicioná-los ao estatuto já vigente talvez seja uma forma de negligenciá-los e por isso que a China é a favor de uma criação de um novo estatuto praticamente baseado no que já existe, mas mais específico para refugiados climáticos. Até porque a questão dos refugiados climáticos, ok, todos são refugiados, tudo bem, mas são questões diferentes, tem aplicações diferentes, você tem que tratar de uma maneira diferente refugiados convencionais e refugiados climáticos. Por isso que a delegação é contra. Então seria mais viável e funcional uma nova legislação do que reformar a antiga? Isso que a gente pensa. Tá. E o que tornaria os dois tipos de refugiados diferentes, além da forma de tratamento? Bom, os refugiados climáticos, eles saem das nações deles por questões principalmente relacionadas a efeitos das mudanças climáticas, além de questões de desastres naturais, como terremotos, ciclones, tufões, enfim. E esses efeitos das mudanças climáticas propriamente ditos, como secas, enchentes, no Sudeste Asiático o problema das chuvas de monções, que também afeta a China. Então, eles saem dos lugares onde eles vivem, de onde eles são naturais, por conta dessas questões e não por conta de guerras ou perseguições religiosas, políticas, ideológicas, como são os refugiados convencionais. Então, é por isso que, de novo, a China é a favor de um novo estatuto, até porque são questões diferentes. São situações diferentes. Exatamente. Certo. Seu país, então, é disposto a auxiliar aqueles que não possuem recursos para aplicar esse tipo de proposta? Sim. Ok. Um dos seus aliados é a Nova Zelândia, que demonstrou interesse quanto à proposta. Quais outros países poderiam auxiliar? Eu acho que principalmente os países mais desenvolvidos, até porque, como eu já tinha falado anteriormente, os mais afetados são os menos desenvolvidos, que na realidade nem tem tanta culpa nessa questão. E é por isso que eu estou cobrando bastante no comitê, principalmente os delegados do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de outras nações europeias,
porque a industrialização deles veio bem antes, por exemplo, da China. Então, eles têm uma dívida histórica com esses países, além dos legados colonialistas, enfim. Então, eles têm essa culpabilidade, eles precisam, de alguma maneira, fazer com que esses países se desenvolvam depois de tudo que eles fizeram com esses países. Correto. Bom, por que melhorar o desenvolvimento sustentável é a melhor opção para os índices de refugiados climáticos caírem? Porque quando você investe em desenvolvimento sustentável, além de infraestrutura, enfim, outras questões, eles não têm a necessidade de sair do país deles. Por exemplo, existem países como o Haiti, que até está no comitê, que houve terremotos em 2012, se não me engano, e muitos haitianos tiveram que sair do país de origem, por não haver uma infraestrutura de contenção de terremotos. O Japão, por exemplo, tem terremotos frequentemente e não se vê nenhum refugiado climático saindo do Japão, exatamente porque eles têm essa infraestrutura. Então, os países mais pobres e os mais afetados pelas questões climáticas, se eles tivessem essas infraestruturas, essas questões, essas pessoas não teriam que sair dessas nações e elas poderiam continuar a sua vida tranquilamente. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada eu. por dizer a sua visão como país e poder ajudar esses países que não têm essas condições. Esse foi o Sem Decoro Podcast, o podcast do Fórum FAP, e eu espero que vocês tenham gostado. Sem Decoro, o podcast do Fórum FAP.